Sejam bem-vindos ao canal Profecias e Transição Planetária. Eu sou Bruno Ferreira da Cruz e aqui nosso objetivo será te preparar para o mundo de regeneração através das análises proféticas. Esse é o nosso vídeo número 100. Peço o apoio de todos na divulgação do nosso canal. Já deixa aí o like na base da confiança. Amigos e amigas, no vídeo anterior a gente viu lá uma possibilidade de que o contato com seres extraterrestres se faça no ano de 2027. A gente trouxe alguns analistas aí, pessoas que saíram da CIA, de altas patentes aí do exército americano. A gente viu também a análise do seriado O Fim da Infância, e tudo casando aí com as profecias e com canalizações mediúnicas. Então o vídeo está muito especial e espero que vocês tenham gostado aí, quem assistiu. E quem não assistiu, vai lá, assista, porque tá excelente. Foi quase 1 hora de vídeo, então realmente tá muito bom e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, meus amigos e amigas, está completando agora, completou na verdade 3 anos de conflito entre Rússia e Ucrânia, e muita coisa aconteceu nesse meio tempo. A gente viveu realmente o risco aí de uma escalada de uma terceira guerra mundial, que graças a Deus não veio, e agora especula-se que esteja perto um acordo de paz. A gente vai dar uma olhada numa notícia que saiu ontem, sobre reuniões aí de líderes europeus com a Ucrânia, e a gente vai também abordar algumas questões proféticas. Dito isso, vamos lá, vou trocar a tela aqui e a gente vai conversando ao longo desse vídeo. Então, meus amigos, a gente está aqui no site DW, né, um site alemão, um site de notícias alemão, e a gente vai dar uma olhada nessa informação muito importante, porque os líderes europeus pretendem esticar a corda e continuar apoiando a Ucrânia no que ela precisar. Então, dito isso, vamos lá. Vocês sabem aí que Trump está negociando com Putin o fim da guerra, e enquanto isso, os líderes europeus querem continuar fornecendo armas e apoio militar aí para a Ucrânia. E se caso vier um acordo de paz, eles pretendem enviar aí militares para manter essa manutenção aí da paz, né? Vamos dar uma olhada nessa notícia aqui. Europa discute apoio à Ucrânia em novo aniversário da guerra. Conflito entra no 4º ano com Estados Unidos sob Donald Trump se aproximando da Rússia. Em Kiev, líderes da União Europeia prometem plano para aumentar a produção de armas e fala em integrar estrutura energética ao bloco. Então, meus amigos, a gente está aqui com essa imagem dos líderes europeus aí na Ucrânia. Houve uma reunião para traçar planos aí para ajudar a Ucrânia no que ela precisar, né? Então, diz aqui o texto: líderes políticos da Europa e do Canadá se reuniram nesta segunda-feira, dia 24 de fevereiro, em Kiev, para marcar o 3º aniversário da guerra da Ucrânia. O objetivo do encontro é discutir estratégias de apoio à Ucrânia com o presidente do país, Volodymyr Zelensky, no momento em que os Estados Unidos, sob a liderança do presidente Donald Trump, se aproxima da Rússia e lançam o destino da Ucrânia a um novo grau de incerteza. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reafirmou a defesa da soberania ucraniana, argumentando que a sua indústria de defesa deveria se integrar ao aparato da União Europeia, com a Ucrânia como membro do bloco. Abre aspas para ela. Uma Ucrânia livre e soberana não está apenas no interesse europeu, mas no interesse do mundo. Fecha aspas, né? Ela disse aí, os autocratas ao redor do mundo. Ela continua, né?
Os autocratas ao redor do mundo estão observando cuidadosamente se há uma impunidade caso você viole fronteiras internacionais ou invada seu vizinho, ou se há verdadeira dissuasão. Então, eu marquei os principais trechos aqui em amarelo. Então, continua. Ao iniciar conversa com a Rússia sem a Ucrânia e países europeus na semana passada, o presidente americano bruscamente interrompeu uma das maiores fontes de apoio para os ucranianos. A gestão republicana de Trump afirmou ainda ser irrealista que a Ucrânia possa aderir à Organização do Tratado do Atlântico Norte e recuperar o território ocupado pela Rússia. Então, meus amigos, olha só. Supostamente, né, a Rússia entrou em conflito com a Ucrânia justamente por esse motivo aqui, a adesão da Ucrânia à OTAN, né? E a gente sabe que a Ucrânia, se ela tivesse aderido à OTAN, seria um problema muito sério para a Rússia, porque eles poderiam colocar bases ali e colocar mísseis que poderiam chegar ao território russo dentro de poucos minutos. Então, quando ocorreu o contrário, quando foram a União Soviética colocar mísseis em Cuba, isso não foi permitido, né? Então, por que a Rússia deveria de permitir que a Ucrânia fizesse isso, ameaçando a integridade aí do território dos russos? E além do mais, meus amigos, vocês sabem que existem muitos cidadãos aí etnicamente ligados à Rússia na Ucrânia, né? Porque são povos ali que as histórias se cruzam. Então, quando eles instigaram a Ucrânia a entrar para a OTAN, a estratégia era justamente essa, fazer com que a Rússia reagisse e invadisse a Ucrânia. E com isso, a Rússia iria ficar isolada e iria perder apoio aí, iria perder negócios pelo mundo e iria levar aí uma crise econômica gigantesca na Rússia e, consequentemente, pressionar pela saída de Putin. Então essa era a estratégia, né? Nunca foi aí para defender a Ucrânia. Na verdade, o que eles queriam era usar a Ucrânia como bucha de canhão para poder enfraquecer a Rússia, né? Essa era a estratégia que estava lá nos relatórios da Rand Corporation, aquele think tank americano, e isso já é aí de longa data, lá desde 2019 e até antes, né? Só que o tiro saiu pela culatra, a Rússia não foi enfraquecida e muito pelo contrário, eles acabaram conseguindo mais ainda territórios. E aí, meus amigos, entra ainda por cima para piorar a situação da Europa e da Ucrânia o Trump, que pretende restabelecer laços aí com a Rússia e vai ficando cada vez mais claro o porquê ele pode ser derrubado aí naquela profecia de Parravitini que todos vocês conhecem, né? Mas vamos continuar com a leitura aqui. Já o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, declarou que os acontecimentos das últimas 2 semanas não fizeram mais do que reforçar o compromisso europeu com a Ucrânia. Abre aspas. Temos que garantir que a Ucrânia não seja obrigada a aceitar um acordo ruim, disse Steinmeier, que participou virtualmente do encontro desta segunda-feira. O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau também se posicionou contra Trump ao afirmar que o conflito não foi provocado pela Ucrânia, após a sua contraparte americana ter responsabilizado Kiev pelo conflito. Abre aspas. Não se pode alcançar uma paz justa e duradoura sem os ucranianos na mesa, disse Trudeau. Então, eu acho isso aqui uma hipocrisia, porque eles ignoram também as motivações da Rússia pela invasão da Ucrânia. Claro que foi uma medida extrema, eu sou contra esse uso da força, mas talvez eles não deixaram muitas escolhas para o Putin,
porque foram anos e anos, desde 2014, com o Acordo de Minsk, sem que aquele acordo fosse respeitado, com a Ucrânia continuando atacando ali aquele povoado lá de Donbás, né? Então, eles não estão sendo realistas nesse sentido, né? Então, olha só, continuando. Washington também deixou claro que não enviará tropas como uma garantia de segurança para o caso de um acordo de paz, colocando o fardo sobre as potências europeias, que provavelmente enfrentarão dificuldades sem o apoio americano. Diante de preocupação com a diminuição do papel dos Estados Unidos, von der Leyen disse ainda que apresentará um plano de investimento abrangente para impulsionar a produção de armas e capacidades de defesa da União Europeia e da Ucrânia, em uma reunião de emergência dos líderes do bloco europeu, prevista para 6 de março. Ela também disse que a Comissão Executiva da União Europeia havia desenvolvido um plano de segurança energética que integraria totalmente os mercados da Ucrânia e da Moldávia ao bloco até o fim de 2026. Segundo a chefe da diplomacia europeia, trata-se de uma resposta ao ataque implacável da Rússia contra a infraestrutura de energia ucraniana. E a União Europeia aproveita todo o potencial do vasto depósito de gás da Ucrânia, dos quais 80% estão localizados mais perto dos Estados-membros da União Europeia, e isso gerará renda para a Ucrânia, disse aí von der Leyen, né? Então, meus amigos, enquanto os Estados Unidos vão se aproximando da Rússia e traçando aí um acordo de paz, né? A União Europeia estica a corda e se aproxima da Ucrânia, inclusive apoio econômico, financeiro e militar também. Eu vou mostrar para vocês aquela profecia de Parravtini para vocês verem como a coisa tá crítica porque aquela profecia está prestes a se concretizar. O que falou aí o Zelensky, né? Eu destaquei aqui, ele falou o seguinte: Putin não nos dará a paz, ou dará em troca de algo. Temos que conquistar a paz por meio da força, da sabedoria e da unidade, disse Zelensky aos líderes e presentes em Kiev, né? Então, teve a presença aí de países como Dinamarca, Islândia, Letônia, Lituânia, Finlândia, Noruega, Espanha e Suécia. Vários países participaram aí dessa reunião, né? Enquanto isso, a Rússia acusou a Europa de prolongar a guerra. Abre aspas. Os europeus continuam no caminho da queda livre e das sanções, no caminho da convicção na necessidade de continuar a guerra, disse a jornalistas o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em resposta a um novo pacote de sanções impostos por Bruxelas. As perdas militares até agora foram catastróficas, embora permaneçam segredos bem guardados. As estimativas públicas ocidentais, baseadas em relatórios de inteligência, variam muito, mas a maioria diz que centenas de milhares de pessoas foram mortas ou feridas em cada lado. A tragédia da guerra atinge famílias em todos os cantos da Ucrânia, onde os funerais militares se tornam frequentes, tanto nas principais cidades quanto em vilarejos distantes, né? Então, meus amigos, é uma notícia de um portal europeu. Então, claro que há um viés aí, né? Colocando a culpa na Rússia, toda a culpa do conflito na Rússia, quanto na verdade a gente sabe, a gente que está olhando isso, acompanhando há muito tempo, sabe que a culpa é também do Ocidente, principalmente os Estados Unidos. Havia um acordo de não expansão da OTAN, né, lá para o leste, e isso foi assinado. Muita gente fala que não tem nada assinado, mas foi assinado sim. O documento circulou aí e é verídico, né? E infelizmente os europeus continuam apostando aí que podem derrotar a Rússia quando ficou claro que não tem como vencer a Rússia num conflito ali às portas da casa deles, né?
Então, eles têm toda a logística, têm equipamentos de ponta, que já ficou demonstrado aí com esses mísseis hipersônicos. O Orishnik, uma inovação aí que supostamente é praticamente indefensável, né? Não tem nada que possa deter essa arma dos russos. Então, é muito grave isso tudo. Daí a gente parte para... Vou mostrar para vocês rapidamente outras notícias aqui. Europa prepara plano para enviar tropas para a Ucrânia e garantir segurança no pós-guerra. O Putin já falou que não vai permitir que isso aconteça. Isso é grave porque pode acontecer algum incidente e se soldados europeus morrerem ali, né? Claro que eles dizem que não, esses soldados não iriam para o front, seria só para garantia de segurança, mas é, algo pode acontecer, né, meus amigos? Pode haver alguma coisa de falsa bandeira ali, culpar os russos, enfim. Pode acontecer várias coisas. O premier do Reino Unido diz estar pronto para enviar tropas à Ucrânia para garantir acordo de paz. Mais uma informação aí falando do envio de tropas. Então é algo que eu acho que é um tiro no pé aí dos europeus, né? E vai ficando cada vez mais claro o porquê dessa profecia aqui poder ser cumprida, né? Vocês sabem que essa profecia possivelmente se refere a Trump. A gente tem aqui a seguinte legenda: princípio do fim, será morto o homem orquestra da América do Norte, né? A profecia é de 1938. Então, o homem orquestra seria Trump, porque faz barulho onde quer que ele passe. A gente tem uma silhueta aqui muito semelhante à de Trump. A gente tem vários instrumentos no fundo. Então, o Trump, ele, ele vem fazendo algumas coisas assim que surpreendem, né? Essa posição a favor da Rússia e contra a União Europeia é algo sem precedente. Desde a Segunda Guerra Mundial, foi votado na ONU, aí, no Conselho de Segurança, a condenação, mais uma vez, da Rússia. E, por incrível que pareça, os Estados Unidos votaram contra essa condenação, né? É algo sem precedentes na história da geopolítica. E E imaginem só se Trump cair, né, vitimado com algum tipo de atentado contra ele, que já aconteceu. Imagine se acontecer novamente, se isso for levado a cabo de fato, né? Então, por isso Parravitini coloca aqui que é o princípio do fim. A gente tem aqui é, esse, essa, esse projétil que atravessa, né? Vocês sabem. Aqui tem 4 cordas. O primeiro mandato durou 4 anos. E aqui só 2 cordas. Possivelmente ele ficaria por 2 anos nesse atual mandato dele. E aqui a gente tem 4 cordas rompidas com algo, parece que está escorrendo ali, né? A gente tem aqui uma espécie de coroa mostrando que é uma figura importante, né? Então essa profecia ela merece muita atenção, meus amigos. E cada vez mais vai ficando evidente de que Trump está incomodando muita gente, né? Eu, particularmente, não esperava por isso, eu não gosto do Trump, acho ele extremamente arrogante, mas verdade seja dita, ele está fazendo coisas muito diferentes daquilo que é estabelecido pelos status quo, né? Pelo sistema. Então, essa USAID, esse fechamento aí dessa agência, que muitos falam que é
para ajuda humanitária, mas a gente sabe que não é verdade, porque eles promoviam aí golpes ao redor do mundo, né? É até complicado falar sobre isso aqui no YouTube, porque eles podem derrubar o canal, mas enfim, verdade seja dita. A USAID é um braço aí desse imperialismo americano, onde o principal objetivo era interferir em outros países, né, na política de outros países. E a gente tem outras aqui. Essa daqui, esse gráfico, mostra toda aquela hora, as horas de Parravicini, a hora 10, né? A hora 10 começou em 2010 e Parravicini escreve o seguinte: a hora 10 traz o começo do fim, enquanto a hora 11 começou em 2021 e vai até 2033, né? Vai acontecer algo chocante na hora 11. Isso aqui vai acontecer. Então, o que que diz essa profecia? Essa profecia, meus amigos, diz o seguinte: a traição entre os grandes mandatários do mundo chegou, mas ainda não é a realidade de sua realidade. Será na 11ª hora. E essa profecia de 1972 falava de uma suposta traição que ocorria naquele período ali, né? A gente sabe que houve a Guerra Fria naquele período. Só que Parravicini coloca que a verdadeira traição será na 11ª hora e fica a pergunta: quem vai trair quem, né? A gente já está vendo uma conexão entre os Estados Unidos e a Rússia, Estados Unidos de Trump. Talvez por isso ele seja derrubado, né? E se isso acontecer, a gente já sabe que a gente está no começo do fim, de acordo com aquela profecia de Parravicini. E a gente tem essa profecia aqui que é muito emblemática, meus amigos. Eu volto a mostrar para vocês essa profecia porque é simplesmente incrível. Principalmente o desenho, porque o desenho mostra um coração dividido ao meio, com a letra Z que virou símbolo desse conflito na Ucrânia, e tem A de América e E de Europa, dividido ao meio, apontando para a Rússia. Então, o que está acontecendo atualmente, se não é uma divisão, né? Então, o Trump ele simplesmente rompe com toda uma história aí de alinhamento com os europeus, né, meus amigos? E a gente tem aqui algo que sobe, uma espécie de míssil, alguma coisa, e a palavra átomo aqui em cima, né? Mostrando que alguma coisa deve acontecer nesse sentido, né? Então, o que diz essa profecia? A Europa clamará pela América, que cairá. A Rússia cairá sobre ela, e a América sofrerá terríveis discrepâncias. Não confundir com o término da América. A Argentina sentirá seu corpo quebrado. Então, a Argentina está quebrada, né? Como todos vocês sabem. É, Inclusive o presidente da Argentina se envolveu numa confusão aí com criptomoeda, enfim, não vale nem a pena comentar. Então a gente tem o homem orquestra, que se ele for de fato Trump e for eliminado, né, a gente sabe que a gente vai estar no começo do fim. A gente tem essa outra profecia aqui com várias figuras apontando para a Rússia e falando que as Américas sangrarão, a Europa sangrará depois, cada ideia verá um sol de luz, a América verá a verdade, né? A Argentina será a luz. Essa outra profecia é bem importante, que a soma de todos os números dessa profecia, se a gente colocar a partir de 1940, mais 75, e mais esses outros números aqui, vai dar 2023, né? Então, voltando para mim aqui, não quero que esse vídeo fique muito longo, os vídeos estão ficando muito longos, né? Então, quero que seja algo mais objetivo, para a gente fazer vídeos com mais frequência, para conversar sobre profecias e sobre
essas notícias, né, meus amigos? Então, creio que está acontecendo uma divisão, conforme falou Parravtini nas suas profecias. Há o perigo aí de Trump ser derrubado, eliminado, e a Europa está em desacordo com os Estados Unidos. Várias coisas acontecendo, várias coisas acontecendo. Fora isso, o clima, o sol, que está emitindo aí fortes ejeções de massa coronal. Isso é papo para um outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Ajude esse conteúdo a chegar a outras pessoas. Curta, compartilhe. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau, tchau!